pode acontecer de muita galera perguntar assim, mas então o que eu faço pra poder fazer a pessoa perceber o querigma, sentir o querigma? E isso é um negócio que não tem como acontecer, não é com debates e argumentação. Não. Isso é uma obra específica do Espírito Santo. Então, por exemplo, se você tá pregando pra alguém, né? Pregar o querigma. E aí você vai lá e você descreve o evangelho pra pessoa, você dá argumentos de fé pra pessoa. Isso não é suficiente para ela se converter. Você precisa ter uma ação espiritual, ou seja, evangelização sem oração, ela não tem fruto nenhum. Porque o que acontece? Eu preciso evangelizar, eu preciso passar a mensagem deste amor de Deus. Então o que acontece? Se eu não passo a mensagem... Porque o querigma não é apologético. Não é uma discussão de religião, de fé. Não é momento pra você ficar defendendo Nossa Senhora. O que é Papa, apologética? Eucaristia. Apologética é tipo assim, quando o protestante fala que você adora imagem, você vai explicar pro cara que a gente não adora imagem. Isso é apologética. Eu não vou discutir, né? Inclusive, eu já evangelizei no Sul. E é engraçado que no Sul eu evangelizei em Joinville. Um fato que aconteceu em Joinville que é incrível, né? Padre Ademir Bauer, se estiver nos assistindo, sua bênção, padre. Ele é parente do Jack Que Bauer? saudade do senhor. Ô, padre. Muitos anos. Oi. Tem até uma mensagem pro senhor aqui, aproveitando que você deu uma pausa no assunto principal. Também pro K2. O Flávio Gabriel falou assim: K2, empresta o pente pro padre. Véi, o meu cabelo é meu, mano. Se eu quiser, eu ando assim, ó. Ó. É meu, mano. Ele deu R$2. Fica na sua, mano. Tá certo? Tá ligado? E o Rafael Tomazinho tá batendo ponto aqui. Passando pra dizer que esses mestres da zoeira me ensinaram a combater heresias. Junto com a igreja, benção, padre, e salve Max. Fala, mano. Oi, beleza? Você também, tá, Rafael? Não mandou nada pra mim, mas tá valendo. Que o Guilherme é um Zé Ruela, isso mesmo, mano. Eu vou, benção, padre, salve Max. E eu, mãe? Você é um Zé Ruela. Mas daí, voltando, é interessante que nessa evangelização em Joinville, nós evangelizamos todas as casas, inclusive a casa de Não, peraí. Todas as casas de Joinville? Não, de um bairro de Joinville. Eu falei, caraca, você fez um... Joinville é muito grande. Então, por isso mesmo. Eu ia até perguntar se ele não errou a cidade. Não, nós estávamos num bairro específico, a gente evangelizou o bairro inteiro, inclusive a casa do pastor. E é engraçado que naquela evangelização foi tão interessante que acabou a evangelização, ele convidou para ir fazer um culto na igreja dele. Eu falei, não, vamos lá na igreja católica. No domingo à noite ele fechou a igreja para participar da celebração da palavra na época que eu fazia. E prau! É evangelização. Isso é evangelização. A partir do momento que ele experimentou alguma coisa, ele desejou mais, mesmo sendo protestante, eu não vou rechaçá-lo. Porque eu não vou discutir religião com ele, eu não vou levar ele pra igreja eu pra vou só mostrar o amor de Deus. Isso. Exato. Porque aí que muita gente falha, inclusive, É aí que o protestantismo falha, porque daí ele quer aproveitar e falar desse Jesus salva, não é ação divina, e aí dentro disso ele quer introduzir doutrina. Esse é o erro protestante. Só um detalhe aqui que hoje tá. Esse disclaimer ele é importantíssimo, que o padre fez, de incluir o querigma, só que o querigma, ele não é aprendido, não é uma coisa que você estuda. Não, você estuda pra saber como falar. Exato, mas você, a pessoa que recebe o querigma, ela é transmitida, né? Ela não aprende. Então, assim, ela é antes da catequese. Não. Então, a gente precisa separar a catequese. Só pra você entender, então, o querigma é algo que você experimenta. E ó. Não. É que só pra vocês entenderem. Maior desafio, ó. Mas transmitir pros filhos. Então, mas é porque não é uma coisa só de transmitir. Eu experimento. Não, ele tem que sentir também. Então, os primeiros passos antes do querigma é a experiência que eu tenho da salvação. Exatamente isso que você falou. Por mais estranho que seja, a palavra sentir aqui tá correta. Quando a gente vê, por exemplo, o Scott Hahn. Scott Hahn, quando ele vai falar lá na Banquete do Cordeiro, ele vai contar do testemunho dele de quando eles converteram. Isso que nós não entramos ainda no catecismo, tá, gente? Né? Ele é um cara que conhece teologia profundamente. Protestante, mas conhecia, né? Não, ele é doutor em Bíblia, cara. Exato. Ele entrou na missa, participou da missa, e aí, enquanto a missa acontecia, ele ia vendo na missa os pontos de... Os elementos bíblicos. Só que isso é teologia. Só que existe um momento que ele vai falar assim, isso aqui tá no livro passagem tal, teologia. Tem uma hora na missa que é como se desse um estralo. Tum! Cara, eu tô no Apocalipse. Esse momento é querigma, sacou? Que é o que faz ele virar católico.
Isso, é quando vocês têm experiência. Então eu preciso da experiência. Não adianta eu transmitir só educação, como você falou, só não, uma sim, mas transmissão. pra pessoa ter experiência, ela tem que receber algo também. Exato. Sim, não, é um conjunto de coisas. Então eu vou Sim. transmitir experimentando. Não adianta que- eu não dar exemplo, não adianta eu não falar sobre, não adianta eu né, levar na missa ou rezar junto, ou esse tipo de coisa, e querer que meu filho do nada seja católico, Exato. entendeu? Ou do nada, papai, eu amo Jesus, sem nem saber quem que o cara é, saca? Exato. Você nem vê que eu amo também, ou que eu rezo também. E a Esse tipo de experiência do coisa. querigma faz a gente perceber que só mostrar também, só levar todo dia na igreja, Não adianta. não é suficiente Não. se você não reza por ele. Entendeu? Tem que rezar, tem que... Perfeitamente.